Vamos lá, gente. Primeiro, agradecer imensamente o Bunker Empresarial e todo mundo que está aqui. Eu tive a oportunidade de começar lá há 2 anos, né? Exatamente 2 anos, o mês que vem. E era meio salão. Não dava nem meio salão, né? E eu falei pro Daniel, Daniel, pô, quero falar pros caras, cara. Ele, calma. Daniel, quero falar pros caras. Ele, calma. Não é possível, cara. Não gosta de mim. Comprei camisa igual, tento me comportar igual, nada ajuda. Mas hoje estou tendo a oportunidade de falar aqui para quase 200 pessoas. Então, dizem que o homem lá de cima faz as coisas na hora certa. Vamos lá! Bem-estar corporativo. Quem tem equipe dentro das empresas aí? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Ó, muito bom. A gente vai falar um pouquinho sobre a responsabilidade de cada um de vocês e transmitir essa responsabilidade para o time também. É muito fácil quando a gente simplesmente coloca a culpa em um, em outro, mas eu vou avançar isso aos pouquinhos. Quem é esse cara que está com a camisa igual ao Daniel? Eu, como o Daniel já me apresentou, vou pular rapidamente, mas sou filho, irmão, pai, marido, palmeirense. Muito bom, carinho danado. E eu fundei a People em 2018, no momento de rebeldia, diferente daquelas pessoas que falam, era um sonho ser empresário. Eu já tinha sido empresário em outras oportunidades e foi uma caca. Mas eu falei, não quero trabalhar para ninguém mais que mente para os colaboradores. Mas Glauco, por que mente para os colaboradores? Eu ajudei a implementar em uma empresa o GPTW. Conhece o GPTW? Das melhores empresas do mundo para se trabalhar? Tem empresas que levam isso muito a sério e realmente funciona. Mas a empresa que eu trabalhava não foi bem assim. Eu fui desligado, me chamaram numa reunião, primeiro que o meu gerente, na época, mandou um convite para todo mundo comercial e não me convidou para uma reunião na segunda-feira de manhã. Falei, acho que ele esqueceu de mim. Mas não era para eu estar na reunião, porque a reunião era para avisar da minha saída. E aí, eu cheguei para conversar, o presidente virou e falou assim, olha, a gente decidiu romper o contrato. Falei, tá bom, mas por quê? Porque você sabe. Baita humanizado, né? E as empresas estão investindo muito, falando, não, nós somos uma empresa humanizada, que a gente cuida de gente, que a gente gosta de gente. Nós somos fofos demais, a gente adora cuidar de pessoas. E não é bem assim. E lá naquela ocasião eu falei, não quero mais isso para a minha vida. E aí eu comecei a trabalhar, estudar, me preparar, para ajudar pessoas de forma profissional, porque eu já fazia isso de uma forma indireta. Eu já liderava equipes, eu já trabalhava e coordenava grupos, mas não era estruturado. E aí, eu estudei um pouquinho para vir aqui falar com vocês. E agora, eu sei, e eu estou aí já há 2 anos, que a gente tira foto da palestra e posta, marca o Bunkyo Empresarial, @bunkyo.empresarial no Instagram. E por favor, tirem fotos, me marquem, vou repostar, mandem dúvidas, vamos conversar. E quem fez isso, quem me ensinou o QR Code, foi o Haroldo. A gente foi fazer uma palestra no Sunset, e aí eu lá, meu, @ não sei o que, eu falei, gente, quer anotar? O pessoal marcando o celular. Aí vem ele falar, só tem um QR Code aqui. Eu falei, puxa, esse negócio funciona mesmo? Depois de sim. Obrigado pela dica, ajuda muito. Vamos lá, galera, seguinte, o objetivo principal de todos os meus treinamentos é o despertar de consciência. É o despertar de consciência. Estudos indicam que a gente absorve de 40% a 60% no máximo, de qualquer conteúdo, de qualquer aula, de qualquer conversa. Se vocês aproveitarem 40, ou 60, ou 30, não importa, e aplicarem, dá resultado. Agora, se vocês não aplicarem, o que vai mudar? Na minha vida, absolutamente nada. E por que eu falo de despertar de consciência? Porque quando a gente começa a entender um pouquinho da importância do nosso papel como líder, as coisas começam a tomar novos rumos. E eu falo isso porque eu tive ótimos gestores, ótimos líderes, e também tive líderes ruins. Pessoas que mandavam, mas não indicavam o caminho, pessoas que cobravam, mas não sabiam cobrar.
E com despertar de consciência, eu tenho dois slides que eu uso em todos os meus treinamentos, em todas as minhas palestras, que é o despertar de consciência e responsabilidade não deve ser terceirizada. É chamar no peito. É comigo. Eu sou o gestor, eu vou ser responsável pelo resultado. Se o time de vocês, a liderança de vocês, não tiver responsabilidade, esquece. Mas Glauco, eles são bons, eles são bonzinhos, esquece. Responsabilidade muda jogo. É o camisa 10, fala, dá a bola aqui que eu vou bater o último pênalti. Se eu perder, fui eu. É o cara que dá a cara a tapa, que vai junto, faz junto, ensina, aprende. Diz que errou. É o cara que toma posse de qualquer situação, boa ou ruim. E quando ele toma posse dessa situação, automaticamente ele pode resolver. Mas culpar, responsabilizar o outro, é muito confortável. O sistema falhou. O gerente de RH tinha que ter visto isso. Ah, mas na hora da contratação, a empresa terceira lá errou. Para. A gente é uma máquina de contar histórias. A gente fica contando histórias pra gente o tempo inteiro e o nosso cérebro acredita. Ele acredita que aquilo é uma verdade absoluta. A culpa não é minha, a responsabilidade não é minha. Eu pago o gerente para fazer, eu pago o tal para executar. A responsabilidade é de vocês, sim. De cada um de vocês que estão aqui. Beleza? Vamos lá. O que é o bem-estar corporativo? Vamos começar. Primeiro ponto, é um resultado de um processo. Glauco, se eu chegar amanhã e der uma cestinha de café da manhã para o meu time, eu estou investindo em bem-estar corporativo? Não. Talvez amanhã você ganhe alguns pontinhos com o seu time. Resultado de um processo que visa proporcionar um ambiente agradável, acolhedor e inspirador. Eu não conheço ninguém que trabalha sob pressão e consegue ser criativo, trabalha sob pressão e consegue pensar coisas diferentes, pensar novas formas, gerar resultado. Mas eu conheço gente que gosta de trabalhar sob pressão. Eu sou um cara que sempre fala assim, não, vamos para agora, eu vou lá e faço. Mas o resultado não é o mesmo. Porque não houve preparação, simples assim. Sem inventar muitas coisas. Então, quando a gente proporciona um ambiente agradável para as pessoas, e não é um ambiente com flores, não é um ambiente para ir quando quer, de bermuda, camiseta, regata, não é isso a ideia, não é isso. O ambiente ele tem que ser gostoso, cara. A gente passa mais tempo dentro da empresa do que na nossa casa. Ah, mas isso é clichê. Não é, façam as contas. Então vamos lá. O ambiente agradável, acolhedor, inspirador, e aí a parte que eu mais gosto. E inspirador a todos os colaboradores através de pequenas iniciativas, e presta atenção nisso. Participação ativa e responsável de todos. Todos. Da alta gestão, a primeira posição na tua empresa, a mais simples posição na sua empresa, é responsabilidade de todos. Não basta o gestor falar, não, aqui é assim, a gente tem uma vibração, a gente faz e blá, 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 blá. Historinhas, e seu time na ponta não acredita naquilo. Como eu poderia acreditar que uma empresa, GPTW, demitiria alguém com tamanha relevância, porque eu tinha 60% da carteira de clientes na empresa. Era relevante para a empresa. Você sabe por quê. História. Quando a gente fala de participação ativa e responsável, é para chamar todo mundo para o pau. Vamos junto, de verdade. E seguindo, eu trouxe alguns números aqui. Esse número da Robert Half, que é uma consultoria de RH, o Brasil lidera o ranking mundial de rotatividade. 56% de turnover. 56%. Quem gosta de ações trabalhistas? Levanta a mão. Ninguém. Tem advogado aqui, não tem, doutor Assis? Os caras não
gosta, ninguém gosta. Quem gosta de ser incomodado no sindicato? Quem gosta? Ninguém gosta. E por que a gente faz de tudo para isso acontecer? A gente insiste, a gente consegue caminhar. Sabe aquela caminhada que você sabe que não vai dar bom no final, não vai ser legal. Mas aí não, você fala, não, comigo é diferente. Falou, centro do mundo. Não é, cara, não é verdade isso. E por que eu falo desse número? Alto custo em rescisões e desgaste trabalhista. Por que eu falo de desgaste trabalhista? Porque, cara, para uma porrada de gente para fazer o desligamento de alguém. Aqui pode nem ter dado, nem vamos falar de processos trabalhistas, tá? Estou falando só de desgaste mesmo. Vai parar um monte de gente que está fazendo um monte de coisa importante para fazer o desligamento de um monte de gente. E aí também fica impossível manter uma cultura forte. Por que fica impossível manter uma cultura forte? Porque o time troca toda hora. Toda hora tem gente nova, toda hora tem gente que você tem que aprender. Aprende aqui, agora vai ser assim, aqui é diferente. Olha, aqui é diferente, aqui é diferente, aqui é diferente. Você não tem aquela pessoa que fala, vem comigo que eu vou te ajudar. Você não tem. E aí, tem a fama, né, de empresa ruim para trabalhar. Vixe, essa empresa aí tritura funcionário. Eu não sei se vocês acreditam, mas os funcionários de vocês, os colaboradores de vocês, têm grupos que vocês não estão. Vocês acreditam nisso? E aí você entra, aí eles criam outro. Grupo versão 4, versão 6. Brincadeiras à parte, gente, é lá que eles falam tudo o que eles não gostam da empresa de vocês. Lá está o ouro. Lá está o ouro. E quando a gente fala de fama de empresas, né, que são ruins para trabalhar, eu já tive a oportunidade de ouvir de muitos colaboradores, por exemplo, que tem empresas grandes do setor alimentício aí que, cara, é horrível trabalhar. E você olha nas redes sociais, é a coisa mais linda do mundo. Tem até sinuca. Tem, sei lá, refrigerante, que legal. E aí, me falaram que era assim CPF antes, era assim mesmo? Eu só peguei uma imagem na internet, não sei como. O meu já não é assim. Quando eu tirei o meu já era um pouco diferente. Nós somos CPF. Nós somos CPF. Não adianta querer tornar as pessoas robôs. Não adianta querer tornar as pessoas uma empresa. Não adianta querer tornar as pessoas o que elas não são e não querem ser. O Cortella fala uma frase, eu não lembro se é dele, mas eu ouvi dele, né? Ele fala assim, a gente às vezes insiste tanto em algumas coisas, como por exemplo, ensinar os porcos a cantarem. A gente irrita os porcos e fica irritado, porque ele não quer aprender, e você não consegue ensinar. E a gente insiste em querer ensinar as pessoas a serem quem elas não são. Você não muda ninguém. Eu tenho essa experiência, as pessoas me procuram e falam, eu quero melhorar. O quê? Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu falei, como? Ela, não, mas eu vim aqui perguntar para você. Eu falei, peraí, vamos ver junto. Pô, não dá, cara, eu não consigo mudar a pessoa, porque ela vai lá, ela passa uma hora e meia comigo, e depois ela vai e passa uma semana inteira sem fazer nada, 20 dias sem fazer nada, ela volta e fala, Glauco, não deu resultado. Por quê? Eu não consegui fazer o que você falou. Vontade. A gente não ensina. Parem de querer ensinar vontade para as pessoas. A gente ensina técnica, a gente ensina processo, a gente ensina uma porrada de coisas, mas vontade a gente não ensina. A gente pode até despertar um pouquinho de vontade, mas ensinar eles terem vontade não rola. Lembra que eles são CPF, como vocês. Por que eu falo isso? A gente tem emoções, pô. Todos temos emoções boas e ruins, né? E a primeira coisa que a gente faz como ser humano, como bons seres humanos que nós somos, nós julgamos. Frescura. Frescura. Vai, esquece isso, deixa isso pra lá. Você está com problema, Felipe? Deixa na porta, cara. Aqui é lugar de trabalho. Tô nem aí que seu cachorro está doente.
Não estou nem aí que você está com problema, cara. E aí uma vez conversando com o empresário, ele falou assim, mas Cláudio, eu tenho que ser uma ONG? Eu falei, não. Eu tenho que ter um psicólogo? Não. Mas acolhe sem julgar. O cara te entende. O que eu posso fazer? O que está dentro da minha possibilidade de ajudar? O que eu posso fazer? Entende? Nós estamos falando aqui para empresários. Eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou ficar falando só, né, tipo Word, como o Denis fala pra caramba? Falei, como que eu posso trazer um pouquinho desse sentimento no Excel? Aí eu trouxe o custo do descuido. Por que descuido? Porque é tua responsabilidade, lembra lá atrás? É tua responsabilidade cuidar do seu time. Não é só a sua responsabilidade empregá-los e pagar no dia. Eu já vi absurdos, eu já vi. Aqui o benefício é receber no dia. Pode vir. Vai ter férias remuneradas. Você vai poder tirar férias aqui, você vai receber no dia. Olha que legal. Se quiser depois eu passo, lá tem umas vagas abertas nessa empresa aí. Olha que benefício. E aqui quando a gente fala do descuido, eu vou partir do princípio que seja um vacilo, uma falta de atenção apenas, e não intencional. Por quê? A OMS, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, apresentou em 2024 que 12 bilhões de dias úteis foram perdidos para depressão e ansiedade. 12 bilhões. Ah, mas no álcool nem tem tudo isso de dia útil por pessoa, né? Vamos lá? Por pessoa? Beleza? Com custo estimado de $1 trilhão de dólares. $1 trilhão de dólares. Eu fui tentar colocar na minha calculadora, não deu, esse número não cabe numa calculadora convencional. Gente, é muita grana. São muitos dias. São pessoas. Tá legal, o que agora? Calma. No Brasil, Previdência Social, o ano passado, 472 mil afastamentos por saúde mental. E agora, a partir de maio, começa a vigorar a NR1, né, que vai trazer atenção para a saúde mental. Você, que era o gestor raiz, aqui não, fica atento. Gente, quase 500 mil afastamentos por motivo de saúde. É muita coisa. Saúde mental. Beleza, Glauco, e por que implementar o bem-estar corporativo? Por que eu devo ser uma empresa preocupada com o meu time? Por que eu devo ser uma empresa pensando num ambiente mais agradável, mais favorável? Por que eu devo investir? Porque sim, tem investimento para tornar o meu time melhor. Sendo que quando eu faço isso, Glauco, eles saem da empresa. Eu treino, os caras saem. Eu invisto nesse cara e ele pega e vai embora. Aí eu pergunto, é melhor investir e aproveitar o melhor dele, o tempo que ele queira ficar, ou é melhor não investir e ficar com a meia boca que você tem lá, o tempo que ele quiser ficar também? Eu já vi coisas do tipo, cara, dá tanto trabalho que eu vou ficar assim mesmo. Deixa ele lá. Põe com ele, pior sem ele. Já ouviram isso? Pô, gente. A gente ter medo de investir em pessoas mostra um pouco daquilo que é a sociedade atual. Que não quer ver o outro bem. As pessoas torcem, não para você não conseguir o que você quer. Elas torcem para você não conseguir o que elas queriam ter. Elas não torcem mais pelo sucesso do outro. Ela não torce mais para o dono da empresa conseguir fazer uma festa legal para a filha. Não, eu não tenho, você não deve ter. Eu não acho justo você ter, se eu não tenho. E se a gente quer mudar isso, penso que
São mais de 8 mil empregos diretos aqui. Pô, cara, dá pra gente fazer um baita movimento. Dá pra gente começar a fazer um movimento de transformação, não empresarial, mas uma transformação de sociedade. Pessoas com pessoas, pessoas cuidando de pessoas, pessoas falando com pessoas. Um movimento do bem. Por que eu devo investir então, Glauco? Se ele vai me deixar, tenha ele na melhor versão, o tempo que ele fica lá. E aí eu trouxe só 3 pontos aqui, que acho que vocês já começam a entender que não é um bicho de 7 cabeças. Primeiro ponto que eu trago como grande aliado e como grande resultado disso, maior engajamento e produtividade. Eu tenho treinamentos e palestras de produtividade e as pessoas falam assim, eu preciso trabalhar mais. Você precisa trabalhar melhor. Melhor. E aí a gente quer que os nossos funcionários fiquem na empresa até depois do horário. Aí você fala, por quê? Não é porque eu fico. Ele terminou o que tinha que terminar? Terminou. Mas não acha, vou botar mais coisa no cara. Dá conta. Aí o cara fica um pouco mais. Aí ele fica 1, 2, 3, no 5º dia ele fala, pra mim já deu, eu tô fora. Como assim, cara? Fraco. Trabalhar melhor, gente. Ponham isso na cabeça de vocês. Nós temos que trabalhar melhor. Tirar distrações, ser mais assertivo, fazer escolhas melhores. Isso faz com que as pessoas sejam mais engajadas. Vocês acham mesmo que o Google é muito bonzinho em criar todo aquele mundo que eles criam dentro da empresa para as pessoas ficarem o tempo que eles quiserem lá? Claro que não. Quanto mais eu mantenho meu time dentro da minha empresa, melhor, porque as ideias ficam lá, circulam lá, não vão para fora. Eu vou colocando uma salinha de compressão aqui, faço uma coisinha lá, e o cara, pô, que legal, e vai entregando mais, e vai indo mais. É como uma droga, um vício mesmo. Tornar um funcionário engajado, não adianta só aumentar o salário dele. Só. Segundo ponto, retenção e atração de talentos. Geração Z está dando trabalho, não consigo, a mão de obra está ruim. Fato. Como profissional e especialista em desenvolver pessoas, fato. Mas agora o que a gente faz? Não contrata? Não trago mais ninguém que seja 30 menos. Mas também não trago ninguém que seja 32 mais, porque também aí complica. Quem você quer? Sim, e é real, fato. Toda vez acontece. Pessoas com 40 anos mais falam, não consigo um espaço no mercado de trabalho. Por quê? Porque eles acham que eu sou velho. E o novo eles não querem, porque o novo dá trabalho. Talvez o efeito Alexa tenha feito a gente parar de pensar um pouco algumas coisas. Peço, ela responde. Peço, ela faz. Gente, a gente precisa oxigenar nossas equipes. Pessoas novas. A gente precisa de pessoas experientes para fazer as coisas novas acontecerem. Por aí vai. Por aí vai. Tem pessoas com 40, 50 anos na mesma empresa e dão resultado até hoje, nunca faltou. Aí você vai lá e contrata uma pessoa mais nova, ela no primeiro dia não vem porque choveu. Aí você fala, não quero mais gente dessa idade, não quero mais esse pessoalzinho não. A tua equipe envelhece, a tua equipe fica para trás, em conteúdo, informação. A gente precisa pensar nisso. Para atrair talentos, a gente precisa ter uma empresa atraente. Simples assim, mas não é fácil. Impacto de valor nos clientes. Como que a gente mede isso? No atendimento, na taxa de conversão de vendas, na manutenção e fidelização desses clientes. Pô, ninguém gosta de ser atendido por pessoa mal-humorada. Ninguém gosta de ser atendido por pessoas que ficam reclamando da empresa. Quem aqui já foi atendido por alguém e aí dá uma demoradinha, o sistema dá uma travadinha, o cara fala assim, sistema ruim pra caramba, trava toda hora. Quem aqui já foi atendido por alguém que fala assim, nossa, tá quente aqui hoje, né? Nossa, não coloca o ar-condicionado aqui, fica esse forno. E você acha que seu cliente não tem nada a ver com isso.
Tem a ver. Ele percebe. Ele percebe a falta de brilho nos olhos do atendente. Ele percebe a falta de sensibilidade nas palavras. Ele percebe. E por que eu falo impacto de valor dos clientes? Porque vira uma coisa percebida. O impacto, o valor agregado do nosso serviço, do nosso trabalho, tem que ser percebido. A gente não tem que ficar falando. A gente não tem que falar assim, nossa, ó, aqui a gente só trabalha com MacBook. O valor é percebido. E as empresas insistem em falar que valor é isso, é aquilo, o seu cliente nem percebe. Se ele não percebe, não é valor nenhum. Você não consegue nem aumentar ou melhorar o seu resultado, você não consegue se diferenciar do mercado, você não consegue. Porque só você acredita nesse valor. E com isso aqui, você faz com que o seu time também acredite, e ele vende esse valor, ele fala bem sobre você. Quantas empresas aqui usam uniforme? Só levanta a mão para ter uma ideia, o uniforme no time. Beleza, obrigado. Agora imagina o seguinte, essa galera sai do trabalho. Aí você está passando pela rua, tem duas pessoas da tua empresa conversando, uniformizadas, fala assim, licença, David, vou usar o Sicredi. Nossa, o Sicredi precisa, todo mundo de verde, né? Não precisa nem... Nossa, cara, tá horrível lá, trabalhar lá. Eu estou conversando com o meu colega de trabalho aqui, tá? Não estou falando com ninguém. Aí passa alguém e fala, nossa, Sicredi, os caras reclamando. Gente, acontece o tempo inteiro. Dentro do transporte público, as pessoas reclamam do trabalho vestindo uniforme. Vestindo uniforme, aí você faz o quê? Que gestão você tem disso? Nenhuma, cara, nenhuma. Ele vai falar mal. E se ele fala mal, as pessoas vão perceber, vão olhar no peito dele e falar, putz, é da People, e o cara tá metendo pau. Se um dia essa People vier aqui, já era. Eu vou apresentar aqui 3 sugestões bem simples para vocês começarem a colocar isso amanhã para rodar. Coisa simples mesmo, tá, gente? Coisa simples. Dê feedback constantes e estruturados. Ai, Glauco, isso a gente já faz. Eu sempre chamo para tomar um café comigo. Isso não é feedback. A gente estava conversando há pouco sobre isso. Feedback estruturado é você botar na agenda, preparar o ambiente, receber a pessoa, conversar sobre, explicar o que aconteceu, mapear o próximo papo para ver o processo, para ver a melhoria. Isso é feedback. Chegar, fala assim, Glauco, vem aqui, vamos trocar uma ideia. Cheguei. Pô, cara, que besteira que você fez ontem. Pô, não pode fazer isso não, cara. Já te expliquei que o processo não é esse. Entendeu? Tá combinado? Não quero mais isso. Isso não é feedback. Isso não é feedback. Outro ponto, treine seus colaboradores. Ficou bom? Gente, não tenham medo de treinar o time de vocês. De novo eu vou falar. De novo. Não tenham medo de melhorar a laranja que está no saco com um monte de outras laranjas. Não tenham medo disso acontecer. Glauco, e se eu treinar e esse cara sair? Sorte sua. Ele não tinha que estar lá. Glauco, e se eu treinar e não der o resultado esperado? Você fez a sua parte. Agora, área. Entende? A gente investe em pessoas porque a gente quer que elas melhorem, não que elas piorem. A gente leva um assunto para a empresa porque a gente se preocupa. Mas eu já vi empresa que só leva assuntos baratos para cumprir tabela. Leva alguém lá para falar sobre alongamento. Não estou falando que é ruim, tá? Mas, tá, qual vai ser a aplicação disso? Por que tem que falar sobre isso? Qual o motivo disso? Eu falo que qualquer assunto que eu procure trazer para as pessoas tem que ter um pouco de relevância para o CPF. Não adianta você que é empresário falar, não, vou falar de um tema que eu quero que eles aprendam, vou falar sobre inteligência artificial. Galera, pessoal que trabalha aqui nas máquinas, tudo, para um pouquinho, a gente vai falar sobre IA. Os caras, quer? IA, todo mundo tem que saber. Não. Não é todo mundo tem que saber. Treina seu time para ele ser melhor, treina seu time para ele oferecer o melhor para o seu cliente, treina seu time para que ele gere resultados para você. Invista em pessoas. As empresas são feitas de pessoas, gente. As empresas de tecnologia são feitas de pessoas. E a gente está esquecendo desse lado humano da coisa.
A gente está tentando robotizar tudo e está esquecendo que são pessoas que operam robôs. Pessoal de tecnologia, se estiver falando alguma besteira, depois você me fala. Entende? É real, cara. É real. A gente lida com pessoas o tempo inteiro. Pô, já ouvi gente falar assim, nossa, esse cliente é muito chato. Melhor ele chato aqui do que ele legal no concorrente. E se você atende uma pessoa chata, parabéns, você é bom pra caramba. Você vai saber atender o legal tranquilamente. Treina seu time e reconheça os colaboradores. Logo, reconhecimento é PLR, é bônus, o que é? Às vezes é só um muito obrigado. Bom dia. Estava vendo uma participação do João Adib da CIMED, no podcast. Ele fala o seguinte: todos nós aqui, todos nós que somos empresários, a gente devia entrar pela mesma entrada dos colaboradores, usar o mesmo banheiro dos colaboradores, porque se você não dá um banheiro digno, uma entrada digna para o seu time, você não é digno de ter essas pessoas lá dentro. Talvez na sua sala tenha ar-condicionado, talvez nos caras não tenha. E quando eles reclamam de calor é porque está calor. E reconhecer teu funcionário, reconhecer teu colaborador, reconhecer o seu colega de trabalho, é dar um parabéns por um resultado legal. É mostrar que, puxa, valeu a pena, cara, olha que legal, você se esforçou, mas deu resultado. Você se esforçou e está sendo promovido. Às vezes a gente promove as pessoas porque, promoveu, porque faz tempo que ela está lá. Não, pô. A gente perde a oportunidade de falar, parabéns, você galgou um próximo passo. E aí ele não percebe o valor nessa promoção. Como eu já ouvi, fui promovido porque não tinha outro. Fui promovido porque não tinha outro. Ou seja, nem quem foi promovido acredita que merecia ser promovido. Até aqui tudo bem? E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o que você tem feito pelo seu time? O que você, empresário, tem feito pelo seu time? O que você, gestor, tem feito pelo seu time? O que você, ser humano, tem feito pela sua vida, o seu dia a dia, os seus relacionamentos na sua casa? A gente está falando de empresa aqui. Balela, nós somos nós somos CPF. E como CPF a gente precisa se relacionar com gente o tempo inteiro. O que você tem feito? O que você tem feito para poder cobrar do seu time algo melhor? O que você tem feito para trazer pessoas melhores para o seu time? O que você tem feito para se destacar nesse mundão cheio de gente e absurdamente lotado de oportunidade? O que você tem feito? Quantas vezes você chamou o seu gerente para conversar sem for para dar uma comida de rabo nele? Quantas vezes você chamou o seu gerente para conversar e falar, cara, e aí, vamos pensar coisas diferentes? Vamos pensar coisas novas? Vem cá, você está tanto tempo na empresa, o que a gente pode melhorar? Aí normalmente, daí eu vou fazer meia-culpa, traz um cara de fora para falar. Peso é outro, de fato. Logo, você falou a mesma coisa que a gente fala há anos e deu resultado. Me contrata. Mas a gente tem que ensinar as pessoas, a gente tem que falar o tempo inteiro a mesma coisa? Sim. Tem que falar o óbvio? Sim. Quantas vezes? Várias. Várias vezes. Porque cada um capta de um jeito, João de um jeito, Maria de outro, José de outro, e se você fala de uma forma, José vai entender, e a Maria não, e por aí vai. Não tenha receio de falar várias vezes a mesma coisa, não tenha receio de expor a dor quando necessário. E aí, gente, para encerrar, senão o Daniel vem, o Simon Sinek ele tem uma frase muito legal que é o seguinte: líderes não cuidam de resultados, líderes cuidam de pessoas e pessoas geram resultados. A gente deixou aqui alguns cartões nas mesas, porque eu esqueci todos os outros cartões, só ficou uma parte do salão com cartão, mas se você olhar no cartão da People, está aí. A gente desenvolve pessoas para que elas cuidem do resultado das suas empresas. Gente com gente. Gente com gente. Gente com gente o tempo inteiro.
Eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído para que vocês tenham o mínimo de incômodo. O mínimo de incômodo. O mínimo de... Caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que eu sou um ótimo provocador. E é isso que eu espero ter feito hoje com vocês. Provocado um pouquinho, apresentado um pouquinho da importância das pessoas e ter contribuído da melhor forma possível para os seus dias serem melhores. Muito obrigado. Glauco Rocha, da People Treinamentos.